Oi, pessoal, eu quero ler aqui nesse vídeo um diálogo do Platão chamado Alcibíades II. Porque eu não o leio antes do Alcibíades I, né, que também tem um diálogo com esse nome, o Platão. Porque não precisa. Segundo o tradutor e o comentarista desse diálogo, o André Malta, está nesse livro aqui, 4 diálogos que ele traduz e comenta. O Alcibíades II, Teages, Dois Homens Apaixonados, Clitofonte também. Segundo André Malta, o assunto do Alcibíades II pode ser abordado nele mesmo, né, que são a conversa entre o Alcibíades e o Sócrates sobre as pretensões do Alcibíades de ter uma carreira política. Né? Esses diálogos aqui estão reunidos porque eles mostram a conversa do Sócrates com pessoas que têm suas pretensões políticas, pretensões à sabedoria, né? E a gente pode ver neles o comportamento do Sócrates, a relação dele com o que as pessoas dizem, né? A investigação que ele conduz, a ironia dele, né? A forma como ele, para cativar, manter preso com ele o interlocutor, ele elogia o interlocutor, mas sem deixar de reunir o que ele está falando e apresentar para ele as contradições e como no final eles não ficar claro que o interlocutor não sabe o que está dizendo, né? Essas leituras que estou fazendo de Platão, nelas eu estou evitando diálogos, por enquanto, diálogos que entrem na teoria do Platão. Eu estou interessado no comportamento do Sócrates, né? Então vamos ler Alcibíades II, com o subtítulo Sobre a Ignorância. Diz Sócrates. Vai ter uma breve aqui explicação do Alcibíades, né? Alcibíades, nascido em 450 e morto em 404 a.C., filho de Clínias e Dinomaque. Foi um dos mais controversos líderes atenienses da segunda metade do século V e discípulo de Sócrates. Retratado como extremamente belo e ambicioso, teve papel decisivo na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, que terminou com a derrota do regime democrático. Figura também como personagem dos diálogos Alcibíades I, Protágoras e Banquete. Podemos supor que aqui, como no Alcibíades I, é retratado estando perto de completar 20 anos de idade. Ele começa logo jovem, ele ganha o cargo de estratego em Atenas e ele consegue convencer os atenienses a mandar uma campanha contra a Sicília, que é desastrosa para Atenas.
causando a morte e a prisão de muitos homens. Alcibíades teve problemas também na sua condução de exércitos, né? Foi acusado de impiedade, fugiu de Atenas, foi lutado ao lado de Esparta contra Atenas, depois voltou a defender Atenas. Teve uma vida complicada. Aí diz Alcibíades, vendo que carregava uma guirlanda nas mãos: será que você está indo dirigir um clamor ao Deus? A guirlanda é mencionada no final do diálogo. Na cena imaginada, sua presença como dádiva costumeira ao Deus seria a indicação do que Alcibíades estava indo fazer. Estava indo levar uma oferta ao Deus, né? Sim, com certeza, Sócrates. Você parece aborrecido e com o olhar voltado para o chão, como se estivesse inquieto com algo. E com que se poderia estar inquieto, Sócrates? Com a inquietação máxima, Alcibíades, suponho eu. Pois vamos, por Zeus. Você não acha que os deuses às vezes dão algumas dessas coisas pelas quais calhamos de clamar privado e publicamente, mas outras não, e para alguns sim, e para outros não? Você não acha que os deuses às vezes dão o que pedimos, né? E às vezes não? E às vezes dão para uns e não para outros? Sim, com certeza. Ora, você não supõe que é preciso ter muita prudência para não se clamar, sem perceber, por grandes males, supondo que são bens? E os deuses calharem de estar naquela disposição em que dão as coisas pelas quais alguém calha de clamar? O homem não precisa ser muito prudente para, talvez de uma forma que nenhum homem consiga ser, para clamar por algo que ele supõe ser bem e realmente aquilo ser um bem. Ou seja, para quando faz um clamor por um bem, na verdade não está clamando por um mal. Tal como dizem, por exemplo, que Édipo clamou para que os filhos dividissem com o bronze a herança paterna, sendo-lhe possível clamar por uma reversão dos males então presentes. Pronunciou outras pragas por cima das já existentes. Eis porque aquelas coisas se cumpriram, e a partir delas muitas outras e terríveis, que não precisamos detalhar aqui. Aqui, com bronze significa aqui usando armas, guerreando, né, lutando entre si. Édipo, depois de descobrir que matara o pai e casara com a mãe, é expulso de Tebas. Como não recebe auxílio dos filhos, Etéocles e Polinices, acaba por amaldiçoá-los, e os dois se matam um ao outro na guerra travada pelo poder da cidade. As nossas fontes mais antigas são as tragédias Sete contra Tebas, de Ésquilo, a trilogia Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, de Sófocles, e as Fenícias, de Eurípides. Então, Sócrates, o Édipo, querendo resolver males, ele clamou, né, causando
clamou por bens, causando mais males ainda. Mas você mencionou, Sócrates, um ser humano enlouquecido. Pois quem você supõe que ousaria, em sã consciência, clamar por tais coisas? Segundo o Alcibiades, a questão é de estar enlouquecido ou não. Mas Sócrates tinha falado, a questão é de prudência. Será que você supõe que enlouquecer é o contrário de ser sensato? Sim, com certeza. E supõe que existem seres humanos insensatos e outros sensatos? Que existem. Vamos então, examinemos quem são eles. Porque, admitimos nós, existem tanto os insensatos quanto os sensatos, e outros ainda enlouquecidos. Para o Alcibiades, existem os sensatos e os insensatos ou enlouquecidos. E para o Sócrates, são pessoas diferentes. Os sensatos, os insensatos e os enlouquecidos. Admitimos. E existem ainda os sãos. Existem. Ora, e não existem também outros debilitados? Com certeza. Ora, e são os mesmos? Não são. Será que existem ainda outros que não estão em nenhuma dessas duas condições? Não. Pois é forçoso que, sendo humano, ou esteja doente ou não esteja. Suponho que sim. Mas então, será que você tem a mesma opinião sobre a sensatez e a insensatez? Froneses e Afrosine, insensatez. Essa é a dualidade, né? Mas então, será que você tem a mesma opinião sobre sensatez e a insensatez? Como assim? Se você supõe que só é possível ser sensato ou insensato, ou há uma terceira condição intermediária que faz do ser humano nem sensato nem insensato? Se supõe que só é possível ser sensato ou insensato, ou há uma terceira condição intermediária que faz do ser humano nem sensato nem insensato? Não. O Alcibiades tem ou sensato ou insensato, e para Sócrates, além desses, tem uma terceira condição intermediária, não sendo nenhuma nem outra das anteriores. É forçoso, então, que esteja em uma dessas duas condições? Suponho que sim. Ora, você não se lembra de ter admitido que a loucura é o contrário da sensatez? Sim. Ora, e de que não há uma terceira condição intermediária que faz do ser humano nem sensato nem insensato? Pois admitir. Na realidade, como haveria duas coisas contrárias a uma só? Como pode ter sensatez versus insensatez, insensatez versus loucura? Como é que insensatez e loucura podem ser dois contrários de uma coisa só? A sensatez. De modo algum.
Então, insensatez e loucura correm o risco de ser o mesmo. Parece que sim. Portanto, Alcibiades, se disséssemos que todos os insensatos são enlouquecidos, estaríamos corretos. Por exemplo, alguns da tua idade, como os que há por aí, que calham de ser insensatos, ou mesmo dos mais velhos. Pois vamos, por Zeus, você não acha que na cidade poucos são os sensatos, enquanto a maioria é insensata? Esses que você chama de enlouquecidos? Sim. Mas você acha que nós poderíamos nos alegrar em dividir a cidade com tantos enlouquecidos? Não teríamos sido há muito já castigados ao sofrermos agressões, golpes e todas aquelas coisas que os enlouquecidos costumam pôr em prática? Veja, venturoso homem, talvez não seja bem assim. O Alcibiades tinha contraposto o louco ao sensato, né? Dizendo que o louco é insensato, não admitindo um terceiro tipo de estado, né? Mas como é que fica? Então a cidade é tomada por loucos, uma grande parte dela é de loucos, né? Já que os sensatos são poucos. Então é melhor que se pense numa terceira condição, né? Nem o sensato, nem o louco. Talvez o insensato tenha que ser desconectado do louco. Né? Portanto, Alcibiades, se disséssemos que todos os insensatos são enlouquecidos, estaríamos corretos. Por exemplo, alguns da sua idade, como os que há por aí, que calham de ser insensatos, ou mesmo dos mais velhos. Pois vamos, por Zeus, pois você não acha que na cidade poucos são sensatos, enquanto a maioria é insensata? Esses que você chama de enlouquecidos? Sim. Mas você acha que nós poderíamos nos alegrar em dividir a cidade com tantos enlouquecidos? Não teríamos sido há muito já castigados ao sofrermos agressões, golpes e todas aquelas coisas que os enlouquecidos costumam pôr em prática? Veja, venturoso homem, talvez não seja bem assim. A gente costuma dizer da nossa cidade, a cidade é cheia de bandido, né? Só tem bandido na rua. O que a gente está querendo dizer bandido, né? Se fosse... Será que você está querendo dizer pessoas que cometem crimes? Mas se fosse assim, talvez a gente não tivesse mais cidade, né? Então é importante definir o que a gente está falando. A respeito de loucos e não loucos, sensatos e insensatos. Como então poderia ser, Sócrates? Pois corre-se o risco de não ser bem assim como eu achava. Suponho que não seja.
mas isso pode ser encarado deste outro jeito. De que jeito você está falando? Eu mesmo vou lhe dizer. Postulamos que há os adoentados, não? Sim, com certeza. E será que você supõe ser forçoso que o adoentado tenha gota, febre ou oftalmia? Ou não supõe que, mesmo não tendo nenhuma dessas doenças, possa sofrer de outra? Pois existem de certo muitas, e não apenas essas. Suponho que sim. E você supõe que toda oftalmia é uma doença? Sim. E será que toda doença é uma oftalmia? Não. Mas estou em aporia quanto ao que estou dizendo. A aporia, falta de saída na reflexão, é um elemento central da busca pelo conhecimento na filosofia associada a Sócrates. Primeiro, isso a gente viu em outros diálogos, né? Que primeiro você, no Carmides, você chega à aporia, que é a situação de que você reconhece que o que você diz não é suficiente para responder, para se dizer que conhece a coisa em questão. Então que você precisa investigar mais. Aí o Carmides quis conviver com Sócrates, né, para continuar investigando. O Alcibiades já disse que está em aporia. Existem os homens adoentados, que podem ser de várias doenças, né? Mas se pegar uma dessas doenças, a oftalmia, o homem adoentado dela, nem todo homem adoentado tem oftalmia, mas todo homem que tem oftalmia está adoentado. Se você prestar atenção em mim, sendo dois a examinar juntos, calharemos de encontrar a saída. É aquela coisa, a pessoa reconhece a aporia que Sócrates a colocou na conversa. Sócrates diz: persista aqui comigo. Adaptação de trecho do verso 224 do canto 10 da Ilíada. Sendo dois a caminhar juntos, quando Diomedes afirma que a ação compartilhada é mais proveitosa que a solitária. É quando Diomedes vai fazer uma excursão noturna ao acampamento troiano, né? E ele vai ter a companhia de Odisseu. Mas estou prestando, Sócrates, segundo minha capacidade. A capacidade limitada de Alcibiades é um elemento para o qual o diálogo chama a atenção algumas vezes. Ora, não admitimos que toda oftalmia é uma doença, e que, no entanto, nem toda doença é uma oftalmia? Admitimos. E suponho que admitimos corretamente. Com efeito, todos que têm febre adoecem, e, no entanto, nem todos os adoentados têm febre, ou gota, ou oftalmia, acho eu. Embora tudo isso sejam doenças, elas diferem, dizem aqueles que nós chamamos de médicos, em seus desdobramentos. Pois não são todas iguais, nem operam de modo igual, mas cada uma segundo sua capacidade. E, no entanto, todas são doenças. Do mesmo modo, postulamos que existem trabalhadores, não?
Demiurgos, quem exerce qualquer tipo de arte. Demiurgos. Sim, com certeza. Ora, não são eles sapateiros, construtores, escultores e inúmeros outros que não precisamos detalhar aqui? Cada um tem sua parcela de trabalho e todos eles são trabalhadores. E, no entanto, nem todos são construtores, ou sapateiros ou escultores, ainda que sejam todos no conjunto trabalhadores. Não mesmo, pois assim também outros repartiram a insensatez. E os que têm a maior parcela dela chamamos de enlouquecidos. Os que têm a maior parte da insensatez, aí tudo bem, são os enlouquecidos, são os insensatos em grau máximo, ou com a maior parte dela. E os que têm um pouco menor, de estúpidos e abobalhados, embora os que preferem nomeá-los com termos eufemísticos os chamem ora de espíritos grandiosos, ora de ingênuos, ora ainda de sem maldade, inexperientes e broncos. Eufemismos, né? Procurando, você vai encontrar muitos outros nomes, tipos, tipos de insensatos. Tudo isso é insensatez, mas diferem entre si, tal como para nós uma arte mostrava diferir da outra. E uma doença da outra. Ou como você supõe que seja isso? Que seja assim. Então Alcibiades aceitou o que Sócrates falou. Existem muitas formas de insensatez. Retomemos então lá de trás. Foi dito de certo no princípio do raciocínio que se deve examinar quem são os insensatos e os sensatos, pois admitimos que eles existem, não? E o Alcibiades estava indo fazer uma oferenda aos deuses. O Sócrates pergunta a ele, né? Você não acha que o homem que faz essas oferendas, ele tem que ser prudente para saber o que está pedindo? Porque ele pode pedir algo que seja ruim para ele, né? E acreditando que seja bom. Alcibiades diz, mas isso é um homem louco que faz isso. O Sócrates, bem, eu estou querendo falar do sensato. E estou querendo falar da sensatez. Você está querendo falar de loucura. Você acha a insensatez é uma coisa muito espalhada, né? Muito comum na cidade. A loucura não. Você acha que se a loucura fosse comum na cidade, a cidade se manteria? Nós não entraríamos em guerra civil, né? Por isso que eles entraram nessa discussão sobre para diferenciar a sensatez de loucura, vendo as várias formas de insensatez e a loucura como um grau máximo dela, né? Por isso que o Sócrates, agora que eles então viram que
a sensatez tem vários tipos, é que o Sócrates fala: foi dito de certo no princípio do raciocínio que se deve examinar quem são os insensatos e os sensatos, pois admitimos que eles existem, não? Sim, admitimos. E será então que você postula como sensatos esses que sabem o que se deve fazer e falar? Sim. E quais como insensatos? Será que esses que não sabem nem uma coisa nem outra? Esses mesmo. Então os sensatos são os que sabem o que se deve fazer e falar. Ora, os que não sabem nem uma coisa nem outra não falarão e farão sem perceber o que não se deve. Aqui é comum nas argumentações do Sócrates, né, na conversa do Sócrates, aparecer o seguinte: aquele que não sabe, ele não sabe alguma coisa, ele fala sobre essa coisa, pode falar o verdadeiro ou o falso sobre essa coisa involuntariamente. Só fala voluntariamente a verdade ou a falsidade sobre algo aquele que conhece esse algo. Por isso que ele disse: os que não sabem nem uma coisa nem outra não falarão e farão sem perceber o que não se deve. Eles falarão ou farão o que não se deve sem perceber, porque eles não sabem. Parece que sim. Pois então, eu falava que também Édipo, Alcibíades, era um desses seres humanos, né? Aquele que falava e fazia coisas que não devia sem perceber. Por isso era insensato, né? Era um desses seres humanos. Ainda entre os de agora, você vai encontrar muitos assim. Não entregues a ira como ele, que acham que não clamam por males para si, mas por bens. Eles não sabem o que estão pedindo, então eles imaginam que estão pedindo bens. Eles acham que não clamam por males para si, mas por bens. Édipo, ele nem clamava por isso, nem achava que clamava. Mas existem outros que estão na situação contrária. Eu mesmo acho que, caso o Deus para o qual você calha de se dirigir, tornando-se manifesto, lhe perguntasse primeiro, antes de você clamar pelo que fosse, se seria suficiente para você se tornar o tirano da cidade dos atenienses, e com você considerando isso algo medíocre e nada grandioso, ele acrescentasse, e de todos os helenos, mas visse que você supunha estar ainda na pior, a não ser que ele lhe prometesse, e de toda a Europa, então ele prometesse não apenas isso, mas também no mesmo dia, porque você assim quis, que todos reconhecessem Alcibíades, filho de Clínias, como seu tirano, eu acho que você iria assim, embora feliz demais, como alguém que obteve os maiores bens. Sócrates chama atenção para a grande ambição política de Alcibíades, apresentada em termos semelhantes no Alcibíades I, e também no Teages. Tudo começou com Alcibíades dizendo que ia
fazer uma oferenda a um Deus, né? Um pedido. Será que ele... Então, eles estão falando sobre a insensatez, ou não saber o que se está pedindo. Alcibiades quer poder, mas será que ele seria suficiente para ele se um Deus aparecesse para ele e ele oferecesse poder sobre todos os homens? Será que seria suficiente para ele isso? Será que é isso mesmo que ele quer? Acho que qualquer um iria, Sócrates, se lhe acontecesse esse tipo de coisa, né? Ficaria feliz. E, no entanto, você não gostaria de abrir mão da sua própria vida em troca de ter, para si, o território e a tirania de todos os helenos e bárbaros? Então, para ter esse poder, você abriria mão da sua própria vida? Acho que não. Como poderia gostar sem nenhuma perspectiva de desfrutar deles? Mas e com a perspectiva de desfrutar deles de um modo vil e prejudicial? Nem assim? Não. Você não abriria a mão da sua vida pelo poder sobre todos os homens? E nem abriria a mão desse poder sobre todos os homens se você desfrutasse desse poder de modo vil. Você está vendo, então, que não é seguro nem aceitar aleatoriamente as coisas dadas, nem a própria pessoa clamar por tê-las. Se a perspectiva é a de ser prejudicado por causa delas, ou de perder por completo a vida. É porque você quer o poder total sobre todos os homens. Mas se isso fizer você perder sua vida, você viver, né, tomar completamente sua vida, se isso prejudicar a sua vida, mas poderíamos citar muitos que, tendo já desejado a tirania e se empenhado em tê-la para si, como se pusessem em prática algo bom, por causa da mesma tirania, foram alvos de uma conspiração e privados da vida. Acho que você não deixou de ouvir a respeito de alguns acontecimentos de ontem ou anteontem. Quando Arquelau, tirano dos macedônios, foi vítima do seu menininho. Arquelau teria governado a Macedônia, ao norte da Grécia, de 1413 a 399. Foi responsável pelo fortalecimento militar e cultural da região, tendo acolhido, entre outros, Eurípides no final da sua vida. Platão emprega aqui, para Arquelau e seu protegido, termos convencionais próprios do homoerotismo, que era comum na Atenas clássica, aplicáveis também à relação entre Sócrates e Alcibiades. Arquelau foi vítima do seu menininho. Este, o menininho, apaixonado pela tirania não menos do que aquele estava por ele, menininho, matou quem lhe tinha paixão, com a perspectiva de se tornar tirano e um homem feliz. Depois de exercer a tirania por 3 ou 4 dias, porém, ele próprio foi alvo, por sua vez, da conspiração de outros e alcançou seu fim. Você vê ainda entre os nossos cidadãos? Pois não ouvimos isso dos outros, mas sabemos por presenciar. Quantos, tendo já desejado e conquistado o cargo de general,
estão uns ainda hoje exilados desta cidade, ou enquanto outros alcançaram o fim da vida. E mesmo aqueles dentre eles que são reputados excelentes enfrentaram muitos perigos e pavores, não apenas na função de general, mas também quando retornaram para casa, ao serem continuamente assediados pelos sicofantas, não menos do que eram pelos inimigos. Sicofantas eram cidadãos que atuavam como informantes ou acusadores profissionais na democracia ateniense, procurando denunciar supostos crimes de seus pares. De modo que alguns deles acabaram por clamar, em vez de pelo descargo do general. No grego, o neologismo astrategetos, não general, se contrapõe ao verbo strategeo, exercer o cargo de general. Se de fato esses perigos e esforços levassem a algum benefício, haveria uma razão, porém é bem o contrário. Vale a pena ter o poder total? Você sabe o que você está pedindo quando você pede isso? Também em relação aos filhos, você vai encontrar a mesma coisa, com alguns tendo já clamado por tê-los, e depois de os ter, colocando-se nas maiores desventuras e aflições. Então, também ter filhos, né? Você pede aos deuses para que eles te concedam filhos. Mas você sabe o que você vai passar? Uns porque os filhos são viciosos do começo ao fim. Passam a vida inteira aflitos. Outros têm filhos prestimosos, mas vitimados por desventuras. E terminam privados deles, colocando-se nas mesmas infelicidades daqueles primeiros. E preferindo que tivessem vivido sem filhos a os terem tido. Contudo, mesmo com essas e várias outras coisas semelhantes, estando assim evidentes para tais pessoas, é raro encontrar alguém que abriria a mão do que foi dado, ou que, tendo a perspectiva de alcançar algo pelo clamor, deixaria de clamar. A maioria não abriria a mão nem da tirania, nem do cargo de general, nem de várias outras coisas que, uma vez presentes, mais as prejudicam do que as beneficiam. Antes clamariam por tê-las, se elas calhassem de não estar presentes. Porém, pouco tempo depois de estarem na posse delas, cantam uma palinódia para desfazer o clamor inicial. Cantar uma palinódia significa retratar-se do que foi dito anteriormente. A expressão ficou consagrada pelo uso no diálogo Fedro, onde se diz que Stesícoro, depois de compor um poema responsabilizando Helena pela guerra de Troia, ficou cego. O poeta decidiu então se redimir criando uma nova versão, em que ela era inocente, e assim recuperou a visão. No Fedro, o Sócrates faz um discurso dizendo que o amante, né? O amante não é digno de receber favores. Só que ao fazer isso ele está insultando, né, o deus Eros, que é caro a Sócrates, né? Então, por isso, Sócrates faz um novo discurso exaltando o amante. Ele canta uma palinódia. Por isso,
Fico em aporia, suspeitando que é verdadeiramente em vão que os seres humanos culpam os deuses, ao afirmarem que seus males vêm deles, quando são eles mesmos que, por sua petulância ou insensatez, devemos dizer, além do quinhão, têm dores. Referência com adaptações aos versos 32 e 34 do canto 1 da Odisseia, quando Zeus se pronuncia sobre a responsabilidade humana. Sócrates usa o substantivo central no diálogo afrosine, insensatez, como equivalente de atastali, petulância. O Sócrates estava falando então que homens que pedem o poder, homens que pedem filhos, que quando os têm, essas coisas não são como eles pensavam, né? E aí, mas se um Deus oferece para eles não terem mais essas coisas, eles dizem não, que querem continuar tendo essas coisas. Então, o Sócrates disse que ele acaba ficando em aporia, sem saber o que dizer dessa situação, né? Verdadeiramente em vão que os seres humanos culpam os deuses. Porque você culpa os deuses de ter recebido o que você queria, mas aquilo te desagrada? Você culpa os deuses, mas se eles te oferecem não ter, você quer manter as coisas que recebeu? Então você culpa os deuses em vão. Corre-se assim o risco, Alcibiades, de aquele grande poeta ser alguém insensato. Suponho que, tendo alguns amigos imprudentes e vendo-os fazer e clamar por coisas que não eram as melhores para eles, mas que supunham que eram, poetou por todos um clamor comum. Fala mais ou menos assim: Zeus, rei, dá-nos, sim, as coisas boas. Diz: quer clamemos, quer não, mas afasta as terríveis, ainda que nós clamemos. É o que ordena. Suponho que o poeta fala de modo belo e seguro. Mas caso você tenha algo em mente em relação a isso, não se cale. O poeta pede que Zeus nos dê as coisas boas, quer peçamos por elas ou não. Então, o poeta está dando mostras de que o homem não sabe o que pede. Porque mesmo que eu não peça pelas coisas boas, porque eu não as conheço, eu peço que o Zeus me dê. E, além disso, afaste as coisas terríveis, ainda que nós peçamos por elas. Não as conhecemos, por isso pedimos por elas. Então, por favor, nos livre delas. Ele está colocando, então, o poeta, o saber divino como aquele que conhece as coisas boas e mais para os homens. Um saber que os homens não têm. Aquele grande poeta e o poeta, nesse trecho, são referências a Homero, ou a um poeta que desconhecemos. Os dois versos hexamétricos citados são de origem ignorada e foram recolhidos na Antologia Palatina.
mas tem tudo a ver com o que o Sócrates está falando, né? É duro, Sócrates, contradizer o que foi belamente dito. Mas percebo sim o seguinte: de quantos males a ignorância é causa para os seres humanos, toda vez que através dela, ao que parece, sem percebermos, não só fazemos como também clamamos, o que é mais grave, pelo que é péssimo para nós mesmos. A ignorância é o pior dos males, porque por ela nós pedimos os males para nós mesmos. Mas ninguém acharia isso. Qualquer pessoa acharia antes ser capaz de ela própria clamar pelo que é ótimo para si, e não pelo que é péssimo. Com efeito, isso se assemelharia verdadeiramente a uma praga, não a um clamor. Mas talvez, ótimo homem, alguém dissesse, alguém que calhasse de ser mais sábio do que eu e você, que não falamos corretamente, ao criticarmos assim, aleatoriamente, a ignorância. A não ser que acrescentássemos que a ignorância de algumas coisas, para algumas pessoas, em determinada condição, é algo bom, tal como para outras pessoas é algo ruim. Então poderia ter uma pessoa que dissesse que em alguns casos a ignorância é boa. Como assim? Alguma coisa em relação à qual, para quem quer que seja, na condição que estiver, ignorar é melhor que reconhecer? Suponho que sim. Você não? Será? Não, por Zeus. Em que circunstâncias ignorar é melhor que conhecer? Se é pela ignorância que nós pedimos coisas ruins para nós, sem sabermos que são ruins? Mas não vou de certo acusá-lo disso, de querer executar a própria mãe, como dizem que Orestes e Alcmeion fizeram, e alguns outros que calham de ter executado as mesmas coisas que eles. Não vou de certo acusá-lo disso, de querer executar a própria mãe, como dizem que Orestes e Alcmeion fizeram, e alguns outros que calham de ter executado as mesmas coisas que eles. Orestes matou a própria mãe, Clitemnestra, para vingar o assassinato do pai, Agamemnon, levado a cabo por ela e por seu amante. Esses acontecimentos são apresentados na trilogia Oresteia. Alcmeion assassinou a mãe, Eurífile, também para vingar o pai, Anfiaral, porque ela teria se deixado subornar ao decidir a favor da participação do marido na expedição dos 7 contra Tebas. Use a eufemia, Sócrates, por Zeus. Ou seja, palavras de bom agouro. Na realidade, Alcibiades, você deve ordenar o uso da eufemia não a quem fala que você não iria querer executar tais coisas, mas sim a quem falasse o contrário. Pois você supõe que tal ato é tão enormemente terrível que nem deve ser dito assim aleatoriamente. Mas você supõe que Orestes, se tivesse calhado de ser sensato e saber qual ação era ótima para ele, teria ousado executar alguma dessas coisas? Não. Sócrates estava falando que não ia acusar Alcibiades de fazer como Orestes. Aí o Alcibiades pediu para que o Sócrates não falasse dessas coisas
de mau agouro. O Sócrates falou, não, eu disse que você não faria como ele, como Orestes. Você não faria essa coisa terrível, achando que não era terrível para você, né? Não ia ter consequências terríveis para você. Peça que fale de forma eufemística aquele que falar que você faria algo terrível. Eu estou dizendo que você não faria algo terrível. Só que o que Orestes fez teve inicialmente consequências terríveis para ele, mas depois ele se livrou, né, das Erines e até chegou ao trono, né, ocupou a casa dos Atridas, né? Você supõe que Orestes, se fosse sensato, teria ousado executar alguma dessas coisas? Não. Nem nenhuma outra pessoa, acho eu. Não mesmo. Então é algo ruim. Ao que parece, a ignorância do ótimo. É ignorar o ótimo. Suponho que sim. To Beltiston. Traduzido aqui sempre por o ótimo. Associa-se ao que no pensamento platônico se entende por ideia do bem. É algo ruim a ignorância do ótimo. Ora, não só para determinada pessoa, mas também para todas as demais. Concordo. Examinemos então também o seguinte, que muito subitamente lhe ocorresse pegar, achando que isso seria melhor, um punhal e ir até a porta de Péricles, seu tutor e amigo. Péricles foi o mais importante líder ateniense na metade do século V. Ele e Alcibiades pertenciam à mesma família dos Alquimêonidas. Como ficou órfão de pai muito cedo, Alcibiades acabou sendo criado por Péricles, que era cerca de 40 anos mais velho. A hipótese aqui parece ter o propósito de destacar o lado traiçoeiro de Alcibiades. Né? Muito subitamente lhe ocorresse pegar, achando que isso seria melhor, um punhal e ir até a porta de Péricles, seu tutor e amigo, e perguntasse se estava em casa, com a intenção de matar a ele especificamente, e a ninguém mais. E que dissessem que estava em casa. Não estou falando que você iria querer fazer alguma dessas coisas, mas que nesse caso, acho eu, supostamente sim, pois nada de certo impede que tal suposição ocorra, em algum momento, a um ignorante do ótimo, de modo a achar, em algum momento, que o péssimo é ótimo. Você não supõe que sim? Essa situação, Sócrates propôs para aquele que ignora o ótimo.
A partir daqui, suposição, doxa, vai ser uma ideia importante, explorada em contraposição ao conhecimento de fato, como acontece em outras obras de Platão. Para o uso de doxa com o sentido de reputação, ver os dois homens apaixonados. Vale lembrar que o verbo doquio, de mesma raiz, e que traduz o por supor, é às vezes por ter essa reputação de, e às vezes por ter a reputação de, é usado corriqueiramente na língua grega e nos diálogos, para indicar a opinião ou visão de cada interlocutor. A doxa, ou suposição, é aquilo que se contrapõe ao conhecimento verdadeiro. Se você então, depois de entrar e ver ele, especificamente, ignorasse ser ele e achasse que era outra pessoa, será que você ainda ousaria matá-lo? Não, por Zeus, suponho que não. Porque de certo não tinha a intenção de matar qualquer um que encontrasse pela frente, mas a ele especificamente, não? Sim. Mesmo então, se você fizesse muitas tentativas, mas sempre ignorasse quem era Péricles toda vez que estivesse para agir, você jamais o atacaria. Jamais. Mas então você supõe que Orestes teria atacado a mãe, se tivesse igualmente ignorado quem era? Acho que não. Pois de certo ele não pensava em matar qualquer mulher que encontrasse pela frente. Nem a mãe de quem quer que fosse, mas a sua própria. Assim é. Ignorar então tais coisas é melhor para quem se encontra assim, e com tais suposições. Parece que sim. Eles estão falando quando a ignorância é melhor do que a não ignorância, né? Começou assim. O Sócrates falando pro Alcibíades, um dia ele achou que seria melhor que ele pegasse um punhal e fosse matar o Péricles. Disseram para ele que o Péricles estava em casa. O Sócrates falou que o Alcibíades não ia querer fazer tal coisa. Mas sim, quereria fazer tal coisa aquele que fosse ignorante do ótimo. Aí então o Alcibíades entrou e viu que era visse um homem, viu que de fato era Péricles dormindo, mas que o Alcibíades achasse que era outra pessoa, não Péricles. Mesmo assim, o Alcibíades não o mataria. Mesmo se não fosse o Péricles, né? Mas o Alcibíades achasse que era outra pessoa. Mas na verdade era o Péricles que estava ali.
Porque você não tem intenção de matar ninguém. Só o Péricles. Então, se você achasse que era outro homem que não o Péricles, você não mataria. Porque você só queria matar o Péricles. Você jamais mataria um homem, então, se você achasse que era outro homem que não o Péricles. Então você acha que o Orestes teria atacado a mãe se pensasse que era outra mulher? Não, porque ele queria matar a mãe. Ele, de certo, ele não pensava em matar qualquer mulher que encontrasse pela frente. Então ele ignorava em que situação a ignorância é melhor do que a não ignorância. Quando você ignora quem está na tua frente, quando você ignora falando dessas situações, quando aquele que quer matar alguém ignora que ele está diante da pessoa que ele quer matar. Ele acha que é uma outra pessoa. Ignorar então tais coisas é melhor para quem se encontra assim e com tais oposições. Então, para aquele que quer fazer algo que pode trazer malefícios para ele mesmo, deixar de fazer porque ele pensa que as circunstâncias não se apresentam, quando na verdade se apresentam, é benéfico. Então a ignorância de que as condições, a ignorância das condições que você se encontra, a ignorância de que as circunstâncias para você fazer aquilo que é maléfico para você estão diante de você. Por exemplo, uma pessoa quer matar a outra, né? Quer dar um tiro em outra. Tá com uma arma na mão e quer dar um tiro na outra. Mas só que ela pensa que a arma está descarregada. Então ela nem tenta puxar o gatilho. Mas a arma estava carregada. Então a sua ignorância das condições, das suas condições, ou das condições das circunstâncias, né, fez com que você deixasse de fazer aquilo que é maléfico para você. Ou fizesse aquilo que é benéfico para você, não matar a pessoa. Você vê então que a ignorância de algumas coisas para algumas pessoas em determinada condição é algo bom e não ruim, tal como há pouco você supunha, é o que parece. Então parece ser a ignorância de que estão dadas as condições para você fazer algo ruim. Você acha que não estão dadas as condições, então você não faz algo ruim. Então você se beneficia por isso. É o que parece. Se você estiver disposto ainda a examinar o que vem depois disso, talvez suponha ser algo descabido. O que exatamente, Sócrates? Que a aquisição dos demais conhecimentos, se acontecer sem a aquisição do ótimo, corre o risco, por assim dizer, de em poucos casos beneficiar e, na maioria das vezes, prejudicar seu detentor. Examine o seguinte: você não supõe
ser forçoso que nós, ao estarmos prestes a fazer ou falar algo, devemos ou primeiro achar que sabemos, ou de fato saber, aquilo que estamos prestes a muito resolutamente falar ou fazer. A aquisição dos demais conhecimentos sem ter o ótimo. Em poucos casos beneficia, na maior parte das vezes prejudica. Não é forçoso a nós que estamos prestes a fazer ou falar algo, que nós devamos primeiro achar que sabemos ou de fato sabemos o que estamos prestes a falar ou fazer? Suponho que sim. Ora, os oradores, por exemplo, correspondem a nossos políticos profissionais. Os oradores, por exemplo, sabendo aconselhar ou achando que sabem, não nos aconselham toda vez, uns a respeito da guerra e da paz, outros sobre a construção de muralhas ou sobre a equipagem dos portos. Por acharem que sabem, ou por saberem de fato, eles se põem, os oradores, a aconselhar os cidadãos, a aconselhar a cidade. Em uma palavra, tudo aquilo que a cidade faz para outra cidade, ou em relação a si mesma, tudo isso decorre integralmente do aconselhamento dos oradores. Você está falando a verdade. Veja então o resultado disso. Se eu tiver capacidade, você chama de certo uns de sensatos e outros de insensatos. Sim. Ora, e não chama a maioria de insensatos e a minoria de sensatos? Assim é. Ora, e não o faz contemplando uns e outros em relação a alguma coisa? Sim. E esse que sabe aconselhar, então, a maioria dos cidadãos é insensata e a minoria é sensata. E para chamar uns e outros de sensatos ou insensatos, você deve contemplá-los em relação a algo. E esse que sabe aconselhar, sem saber se e quando é melhor aconselhar. Será que você o chama de sensato? Não. Então, o orador que se põe a aconselhar, sem saber quando é melhor fazer isso, ou se é melhor fazer isso, não é sensato. Nem acho eu quem sabe o que é o guerrear em si, sem saber quando e por quanto tempo é melhor guerrear, não? Sim. Ora, nem quem sabe matar, privar dos bens ou exilar alguém da pátria, sem saber quando e contra quem é melhor fazê-lo, não mesmo. Mas sim aquele que sabe qualquer uma dessas coisas e tem junto de si o conhecimento do ótimo, o qual é precisamente o mesmo que o conhecimento do benéfico, não? Sim. Então, além de saber fazer algo ou saber dizer algo, e não apenas achar que sabe, deve-se ter também o conhecimento do benéfico, o conhecimento do ótimo, o conhecimento do bem. Sim, e diremos que ele é sensato e apto a aconselhar tanto a cidade quanto a si mesmo. E diremos, de quem não for assim, o contrário disso, ou como você supõe que seja assim. Mas então, e quem sabe cavalgar ou atirar com arco, ou ainda boxear ou lutar, ou participar de qualquer uma das demais disputas?
ou mesmo fazer qualquer outra coisa dessas todas que sabemos por uma arte. Como você chama quem sabe o que é melhor segundo determinada arte? Será que não é de cavaleiro o que sabe segundo a arte equestre? Sim. Então tem os homens que sabem de acordo com uma arte, mas eles também têm que ter, junto com esse saber, o saber do ótimo. E de boxeador, acho eu, o que sabe segundo a arte do boxe? E de flautista, por que tem que ter a arte do ótimo, o saber do ótimo? Para saber quando fazer, com quem fazer a coisa em questão. E de flautista, o que sabe segundo a arte da flauta. E o restante pelo mesmo raciocínio, ou é de outro modo? Não, é assim. Você supõe então ser forçoso que o conhecedor de alguma dessas coisas seja também um homem sensato? Ou diremos que falta muito? Que falta muito, por Zeus. Que forma então de governo você acha que é essa dos bons arqueiros e flautistas? E também dos atletas e dos demais praticantes de uma arte, estando ainda misturados a eles aqueles de quem falamos há pouco, os que sabem da guerra em si e do matar em si, e mais os oradores a bafejar sua basófia política. Mas com todos eles, sem exceção, sem o conhecimento do ótimo, e de quando e em relação a quem é melhor se valer de cada uma dessas artes. Uma forma de governo medíocre, Sócrates. O governo, então, feito por todos esses homens, cada um tem uma arte particular, mas que a quem falta a todos, né, o conhecimento do ótimo. Quando e em relação a quem deve-se usar cada uma das artes? É um governo medíocre. Você diria isso, acho eu, quando visse cada um deles disputando honrarias e dedicando no governo a maior parcela a isto, onde calha de ser ele próprio muito superior. Ou seja, no que é ótimo segundo sua própria arte, mas falhando frequentemente no que é ótimo para a cidade e para si próprio. Por se fiar, acho eu, na suposição desprovida de inteligência. Sendo essa a situação, será que não estaríamos corretos em dizer que uma tal forma de governo está cheia de perturbação e anomia? Corretos, sim, por Zeus. Aquele que governa, tendo em vista uma arte particular, ele acha que tudo ele pode, toda é circunstância para ele usar aquela arte, né? E ele não faz o que é benéfico para a cidade. Ora, não supusemos que devemos, forçosamente, ou primeiro achar que sabemos, ou de fato saber, aquilo que estamos prestes a resolutamente fazer ou falar? Supusemos. Ora, e também que, se alguém fizer o que sabe, ou supõe saber, e tiver junto de si o modo benéfico de fazê-lo, né, conhecimento do ótimo, será ainda vantajoso tanto para a cidade quanto para si mesmo. Claro que sim. Então, devemos supor ou de fato saber algo para fazer, e devemos também ter o saber do que é benéfico para a cidade e para si mesmo. Claro que sim. Mas que se, acho eu, fizer o contrário disso, não será nem para a cidade nem para si mesmo. Não será benéfico, né? Não será.
Mas então você ainda agora mantém o que supôs antes ou altera? Não, mantenho. E será que você disse chamar a maioria de insensatos e a minoria de sensatos? Sim. Voltando então a dizer que a maioria falha no ótimo porque se fia frequentemente, acho eu, na suposição desprovida de inteligência. Voltamos. Então, a maioria, por Alcibiades, a maioria dos cidadãos é insensata. Porque eles não têm o conhecimento do ótimo. E eles também têm suposições, eles têm suposições, né, de saberes. É vantajoso então para a maioria não saber e não achar que sabe coisa alguma. Principalmente se estiverem ansiosos por fazer isso que sabem ou acham que sabem. Mas que na maioria das vezes traz, ao ser feito, mais prejuízo que benefício. É vantajoso para a maioria não saber e não achar que sabe coisa alguma, se estiverem prestes a fazer algo. Pois isso traz prejuízo. Muito verdadeiro o que você está falando. Você vê então, quando eu disse que a aquisição dos demais conhecimentos, se acontecer sem a aquisição do conhecimento do ótimo, corre o risco de pouco beneficiar e, na maioria das vezes, prejudicar seu detentor. Será que eu, na realidade, não estava correto em dizê-lo? Naquele momento, supus que não, mas agora suponho que sim, Sócrates. É preciso, então, que tanto a cidade quanto a alma, que tem a perspectiva de viver corretamente, atenham-se a esse conhecimento, como simplesmente alguém debilitado a um médico, ou a um piloto que tem a perspectiva de navegar com segurança. A cidade ou a alma precisam se ater ao conhecimento do ótimo. Assim como o passageiro busca o piloto, o debilitado busca o médico. Sem ele, sem esse conhecimento do ótimo, receio que quanto mais a alma avançar de vento em popa, seja em relação à aquisição de bens, seja em relação ao vigor do corpo ou a qualquer outra coisa do tipo, tanto maiores, ao que parece, serão forçosamente os erros decorrentes disso. Sem o conhecimento do ótimo, não adianta ter as coisas, né? E quem adquiriu o chamado multi-estudo e a chamada multi-arte, sendo, no entanto, órfão desse conhecimento, e por isso conduzido ora por um, ora por outro dos demais, será que na realidade não se envolverá justamente em uma grande tempestade? Por, acho eu, perseverar em mar aberto sem piloto, tendo de vida para percorrer um tempo não muito extenso, de modo que nesse caso também suponho caber bem o verso do poeta onde fala: de certo para se queixar de alguém que conhecia muitas atividades, mas conhecia todas mal. Ele faz tudo, mas faz tudo mal feito. Quando ele falou do multi-estudo e da multi-arte, ele, aqui, referência aos chamados sofistas, que afirmavam dominar vasto conhecimento,
e cobravam caro por seus ensinamentos, ao contrário de Sócrates, que não aceitava dinheiro e proclamava a própria ignorância. E sobre essa citação final, fragmento do poema épico cômico Margites, atribuído também por Aristóteles a Homero, no capítulo 4 da sua Poética. O trecho imediatamente anterior, entre aspas, parece ser a citação de alguma outra obra desconhecida. Mas por que cabe bem o verso do poeta Sócrates? Pois suponho que não se aplica de jeito nenhum ao raciocínio. Não? Como não? A reação de Alcibiades chama a atenção para o fato de que, nos diálogos platônicos em geral, é Sócrates quem se recusa a recorrer à chamada interpretação alegórica da poesia, que explora seus sentidos ocultos, o que confere humor e ironia a toda essa passagem. Aplica-se muito ao raciocínio. É que ele fala o Sócrates nunca interpreta alegoria, mas agora ele vai interpretar para o Alcibiades, né? Você não entendeu? É que ele fala por enigmas, assim como praticamente todos os demais poetas. Ótimo homem. Pois a arte poética é toda ela por natureza enigmática e não pode ser apreendida por qualquer um que aparece pela frente. Além de ser assim por natureza, quando se aposta de um homem avaro e nada disposto a demonstrar para nós sua sabedoria, mas antes escondê-la o máximo possível, como se mostra extraordinariamente difícil apreender o que cada um deles tem em mente. Como se mostra extraordinariamente difícil aprender o que cada um tem em mente. Os poetas, né? Pois você, de certo, não supõe que Homero, o poeta mais divino e sábio, ignorava não ser possível conhecer mal? Porque é ele que fala que Margites conhecia muitas coisas, mas conhecia todas mal. É que ele fala por enigmas, acho eu, colocando mal com L em vez de mal com U. E conhecia em vez de conhecer. Composto o verso, então, fora do metro, é isso que quer dizer, que conhecia muitas atividades, mas conhecê-las todas para ele era mal. Está claro que, se para ele era mal saber muito, só podia calhar de ser alguém medíocre, se devemos nos fiar nos raciocínios enunciados anteriormente. Suponho que sim, Sócrates. Dificilmente eu poderia me fiar em outros raciocínios que não esses. E você supõe corretamente. Suponho, por outro lado, que seja o contrário. Vamos, por Zeus. Você de certo está vendo que grande e estranha aporia a nossa, pois suponho que também compartilhe dela. É que, deslocando-se para cima e para baixo, você tampouco sossega em momento algum. Sempre que supõe algo com convicção, isso então também lhe escapa.
e você supõe que não é mais desse jeito. Portanto, caso o Deus para o qual você calha de se dirigir, tornando-se agora mesmo manifesto, lhe perguntasse, antes de você clamar pelo que fosse, se seria suficiente para você ter alguma daquelas coisas que já citamos no começo, ou se deveria incumbi-lo de fazer seu clamor por conta própria, o que você acha que seria mais oportuno? Pegar o que é dado por ele ou clamar você mesmo por algo? Né? Sócrates comenta que o Alcibiades, que sempre que ele afirma algo, né, ele, e isso que ele afirmou escapa dele. Então, o que ele preferiria? Que um Deus, o Deus a quem ele se dirige, oferecesse algo a ele, ou incentivasse Alcibiades a pedir algo, né? Mas pelos deuses, Sócrates, assim eu não seria capaz de lhe responder. Suponho que seja um mar que se agita, e algo que requer verdadeiramente muita precaução, para que, sem perceber, alguém não clame por males, supondo que são bens. E pouco tempo depois de estar na posse deles, como você falava, tenha de cantar uma palinódia para desfazer o clamor inicial. E será que não sabia mais que nós, o poeta, que mencionei também no começo do raciocínio, ao ordenar, afasta as terríveis, ainda que nós clamemos? Suponho que sim. Né? E ainda que peçamos algo, o Deus pode, o melhor, né, é que o Deus nos afaste, não nos conceda tal coisa, porque nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Pois é por admirarem esse poeta, retomada dos versos citados anteriormente. A proximidade aqui também com referências a Homero faz com que novamente possamos tomar o poeta e esse poeta como sendo o próprio. Ou quem sabe uma outra figura cujo nome Sócrates prefere omitir. Pois é por admirar esse poeta, Alcibiades, ou ainda por terem realizado um tal exame por conta própria, que os lacedemônios fazem toda vez, privada e publicamente, um clamor semelhante, ordenando aos deuses que lhes deem coisas boas e belas. Os lacedemônios, Sócrates vai dizer, não pedem algo em particular, mas eles pedem que os deuses lhes concedam coisas boas e belas. Porque os deuses que sabem o que é bom e belo para os homens. Ninguém os ouviria clamar por mais que isso. Eis porque até o tempo presente não são seres humanos menos afortunados do que quaisquer outros. E se tem ocorrido de não serem em tudo afortunados, não é por causa do clamor deles. Cabe aos deuses, acho eu, dar tantas coisas pelas quais calhamos de clamar,
quanto o contrário delas. Mas quero narrar para você uma outra história, que eu ouvi certa vez dos mais velhos. Tendo surgido um conflito entre os atenienses e os lacedemônios, acontecia sempre de a nossa cidade ser desafortunada quando uma batalha ocorria, tanto por terra quanto por mar. E nunca conseguir vencer. Irritados com a situação e em aporia quanto ao estratagema, pelo qual encontrariam uma reversão dos males então presentes, os atenienses decidiram, deliberando, que o melhor seria mandar interrogar o grande Amon, entre outras coisas, sobre por que os deuses davam a vitória aos lacedemônios, de preferência a eles. Amon, deus egípcio identificado com Zeus e cujo culto ocorria em algumas regiões da Grécia. A referência provável é a um oráculo existente na Líbia, no norte da África, onde os atenienses então foram perguntar por que eles estão perdendo a guerra contra Esparta, contra os lacedemônios. Somos nós, disseram eles, que oferecemos, dentre os helenos, belíssimos e numerosos sacrifícios, adornando os templos com oferendas como ninguém mais faz. E somos nós que presenteamos os deuses a cada ano com procissões custosíssimas e venerabilíssimas. Quer dizer, nós fazemos tanto por vocês, deuses, por que vocês não nos dão a vitória? Como se pudéssemos orientar os deuses, né? E gastamos uma quantidade... Isso é híbris, né? E gastamos uma quantidade de dinheiro que todos os outros helenos juntos não gastam. Enquanto os lacedemônios, disseram eles, jamais se importaram com nada disso. Antes se comportam para com os deuses de um modo tão desinteressado que inclusive sacrificam toda vez vítimas defeituosas. E em todas as demais honras que prestam, não é por pouco que ficam atrás de nós, mas por muito, ainda que possuam a mesma quantidade de dinheiro que a nossa cidade. Por isso que eles são favorecidos, os lacedemônios, porque são desinteressados. Não tentam, não se dirigem aos deuses com híbris, tendo híbris. Depois de terem dito isso e perguntado o que deveriam fazer para encontrar uma libertação dos males então presentes, o profeta os chamou e respondeu, dizendo apenas, pois estava claro que o Deus não permitia mais. Então os atenienses mandaram alguém perguntar ao templo do deus Amon por que eles estavam perdendo a luta para os lacedemônios. E o profeta respondeu. Aos atenienses, Amon fala assim, diz preferir para si mesmo a eufemia dos lacedemônios a todos os rituais sagrados dos helenos. Falou esse tanto apenas e nada além. Veja o tamanho da fala, o tamanho da pergunta. Dos atenienses e o tamanho da resposta do profeta, né? Aos atenienses, Amon fala assim, diz preferir para si mesmo a eufemia dos lacedemônios a todos os rituais sagrados dos helenos. O Deus só disse que ele prefere uma coisa à outra. A eufemia. Falou esse tanto apenas nada além.
E por eufemia, suponho que o Deus não queria se referir a outra coisa senão ao clamor deles, pois é realmente muito diferente dos restantes. Pois os demais helenos, uns apresentando bois auricórnios, outros presenteando os deuses com oferendas, clamam por quaisquer coisas que lhes ocorrerem, sejam boas, sejam más. Mas os deuses, ao ouvirem suas blasfêmias, não aceitam essas custosas procissões e sacrifícios. Suponho então que seja preciso muita precaução e que se examine o que deve ser dito e o que não. Vamos lá. Você vai encontrar também em Homero outras afirmações semelhantes, pois diz que os troianos, ao montarem acampamento, aos imortais hecatombes perfeitas sacrificaram, e que o odor os ventos levaram da planície céu acima, doce, mas os venturosos deuses dele não provaram, rejeitando-o, já que muito detestavam Ilion Sacra. Priam e também de Príamo de belas lanças a tropa. Essa fala parece aludir a uma passagem do canto 9 da Ilíada, quando Fênix pede a Aquiles que se deixe aplacar com os presentes oferecidos por Agamenon, pois até os deuses eram flexíveis diante das oferendas humanas. É paralelo com Aquiles, que não se deixou persuadir pelas oferendas, como se ele fosse um deus. Você pode entender que os deuses têm tomar os deuses como caprichosos, mas tem a lição para os homens de não se dirigirem aos deuses com imoderação, né? Oferecendo algo como se estivesse exigindo dos deuses algo em troca, né? Tratando os deuses como iguais a eles, querendo fazer um comércio com os deuses, parece, né? Os troianos aqui, no caso da guerra contra os gregos, faziam isso com os deuses e os deuses não recebiam as oferendas deles. De modo que para eles não adiantava sacrificar e ofertar presentes em vão, detestados que eram pelos deuses. E os deuses já tinham uma indisposição para com Troia. Pois não é esta, acho eu, a natureza dos deuses, serem seduzidos por presentes como um vil usurário. É aqui que entra a citação, né, de que o Aquiles não aceitou os presentes. E também nós enunciamos, porque Aquiles, para Aquiles a questão não era receber presentes, né? A questão era ter a paga pela desonra sofrida. O que pagaria a desonra sofrida por ele? Infligida por Agamenon. O que pagaria Aquiles? Os presentes todos de Agamenon não pagariam. E também nós enunciamos um raciocínio ingênuo quando avaliamos que nisso somos superiores aos lacedemônios. Com efeito, só pode ser algo terrível
se os deuses ficam contemplando nossos presentes e sacrifícios, mas não nossa alma, se calhamos de ser piedosos e justos. Só pode ser algo terrível se os deuses ficam contemplando nossos presentes e sacrifícios, mas não nossa alma, se calhamos de ser piedosos e justos. Contemplam sim bem mais isso, acho eu, do que essas custosas procissões e sacrifícios que um indivíduo e uma cidade podem oferecer. Nada impede, ano após ano, ainda que errem muito, seja em relação aos deuses, seja em relação aos seres humanos. Os deuses contemplam mais a nossa alma do que aquilo que nós oferecemos a eles. Mas aqueles, por não serem subornáveis, desprezam tudo isso, conforme o Deus e seu profeta afirmam. Corre-se assim o risco de a justiça e a sensatez serem honradas de modo diferenciado tanto pelos deuses quanto pelos seres humanos, que têm inteligência. E sensatos e justos não são senão aqueles que sabem o que se deve fazer e falar em relação aos deuses e aos seres humanos. Mas gostaria também de ouvir o que você tem em mente em relação a essas coisas. Corre-se assim o risco de a justiça e a sensatez serem honradas de modo diferenciado, tanto pelos deuses quanto pelos seres humanos, que têm inteligência. Mesmo os homens inteligentes, que têm uma consideração a respeito de justiça e sensatez, mesmo deles, os deuses se diferem na avaliação dessas coisas. Os justos e os sensatos, eles sabem o que se deve fazer em relação aos deuses e aos seres humanos. Suponho, Sócrates, não ser de outro modo senão como é para você e para o Deus. Não seria adequado eu votar contra o Deus. Ora, você não se lembra de dizer que estava em grande aporia, temendo que, sem perceber, clamasse por males, supondo que eram bens? Sim. Você está vendo, então, como não é seguro ir dirigir um clamor ao Deus. Pode calhar que este, ao ouvir sua blasfêmia, nada aceite desse seu sacrifício, podendo calhar ainda de você desfrutar de alguma outra coisa. Desfrutar. Quer dizer, pode ser que os deuses não ouçam você, ou pode ser que te deem exatamente o que você está querendo e não ser nada bom para você. Suponho assim que o melhor agora é você se manter quieto, pois acho que devido ao seu espírito grandioso, esse é o mais belo dos nomes para a insensatez. Você não estaria disposto a se valer no clamor dos lacedemônios. Ou seja, Alcibiades não conseguiria recorrer a um clamor mais modesto. Note-se a retomada de um dos termos alternativos para insensatez. Então não vá pedir algo aos deuses, porque você não vai pedir como os lacedemônios pediam, coisas boas. Não, você vai querer pedir poder sobre os homens, ter poder sobre os homens. E isso, das duas uma, ou os deuses não vão te dar, ou isso não vai ser bom para você. Eles vão te dar e isso não vai ser bom para você. É forçoso então aguardar até que se entenda como deve ser o comportamento em relação aos deuses e aos seres humanos. Então, você deve aguardar, aprender sobre o bem, sobre a sua alma e o bem. Para então pedir algo aos deuses.
Quando chegará esse tempo, Sócrates, e quem haverá de me instruir? Suponho que seria um grande prazer ver quem é esse ser humano. O fato de Sócrates ter sido professor de figuras como Alcibíades, responsável pelo declínio do poderio ateniense no final do século V, faz parte das acusações que pesam contra ele na apologia, embora ele negasse essa condição. No final do Alcibíades I, o jovem aceita colocar-se sob a influência de Sócrates, embora este se mostre pessimista quanto ao sucesso de suas ações na cidade. Então o Alcibíades pergunta, né, quem é esse ser humano que pode instruí-lo? É aquele que se importa com você. Mas suponho que, tal como Homero diz que Atena removeu a névoa dos olhos de Diomedes para que soubesse quem era um deus e quem era um homem, quando o Diomedes está atacando os troianos, né? Assim também é preciso que ele primeiro remova da sua alma a névoa. Então, como deve ser o trabalho com Alcibíades, né? O trabalho feito por quem se importa com ele. É preciso que ele primeiro remova da sua alma a névoa que calha de estar presente nela, da alma. E só depois venha com os meios pelos quais você vai reconhecer o que é mal e o que é bom. Agora, porém, suponho que você não teria capacidade. Que ele remove, então, névoa ou o que quer que seja. Como estou pronto a não me esquivar de nenhum dos comandos dele, seja o ser humano que for, caso possa vir a me tornar melhor. Mas ele também, que grande e espantosa animação tem em relação a você. Suponho então que a melhor solução seja também adiar o sacrifício até lá. E você supõe corretamente, pois é mais seguro do que correr tamanho risco. O que você me diz então, Sócrates? Na realidade, como suponho que você me deu um belo conselho, vou coroá-lo com esta guirlanda. É a guirlanda que ele carregava para dar ao Deus, né? E daremos depois aos deuses guirlandas e tudo mais que o culto exige, quando eu vir que aquele dia chegou. Com eles, querendo, não tardará em chegar. Pronto, ele pretende seguir com Sócrates, né? Para livrar a sua alma das nuvens. Enquanto isso, ele vai oferecendo presentes aos deuses, seguindo o culto da cidade. E esperando que não tarde o dia dele poder fazer se dirigir aos deuses pedindo algo, né? Aceito isso sim, e com prazer me veria aceitando qualquer outra coisa dada por você. Tal como Creonte é apoietado por Eurípides, quando vê Tiresias com as guirlandas e ouve que por sua arte as obteve como premissas da guerra, como bom sinal tomei, diz, tuas guirlandas da bela vitória, porque em mar agitado estamos postos, conforme tu sabes. Assim também eu tomo como bom sinal essa suposição vinda de você. Suponho que estou no mar
não menos agitado que o de Creonte, e gostaria de obter pela vitória sobre aqueles que são apaixonados por você. O Sócrates então aceita a guirlanda, aceita a companhia de Alcibíades. Sócrates entende que vai ser uma dificuldade para fazer o trabalho sobre a alma do Alcibíades, por isso que ele fala em mar agitado. E além disso, o Sócrates também diz que gostaria de obter vitória, vencer os outros apaixonados por Alcibíades. Vamos ver aqui as citações. Trecho da tragédia As Fenícias, de Eurípides. Tiresias acabara de ajudar Atenas a vencer as tropas de Eumolpo. E Creonte quer agora consultar o adivinho sobre como salvar a cidade de Tebas do ataque argivo. O sinal é sim em parte positivo, porque Tebas terminará sendo salva. Mas vale lembrar que na peça a saudação é seguida pelo anúncio de que o filho de Creonte, Meneceu, terá de ser sacrificado para o bem da cidade. Morte que efetivamente acontece na sequência do drama. E agora falando dos outros apaixonados por Alcibíades, referência à relação erótica nunca efetivada no plano físico entre Sócrates e Alcibíades, explorada por Platão na conclusão do banquete. Porque isso a gente vê no banquete, né? Se os outros pretendentes do Alcibíades querem se deitar com ele, né? E com Sócrates, o Alcibíades não consegue se deitar, apesar de investir, do Alcibíades investir nisso, né? Procurar isso. Porque o Sócrates está interessado em cuidar da alma do Alcibíades. Tá? Então ficamos por aqui.